Amém? Graça e paz, amém? Hoje é uma manhã de Deus para mim e para você. Olhe para a pessoa que está perto de você e fala assim: hoje é uma manhã de Deus para a nossa vida. Eu trago uma palavra de reflexão nesse nosso café, que tem como tema o poder da oração. Eu queria que você repetisse para não esquecer mais. Diga assim: o poder da oração. Abre a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18. A gente vai ler do 9 ao 14. Essa é uma parábola muito conhecida do povo de Deus, que é a parábola do fariseu e do publicano. Eu creio que essa é uma manhã profética. Eu creio que Deus trará revelações nesse ensino para a minha vida e para a sua. Você crê nisso? Diga amém. Diga eu recebo. Põe a mão no seu coração e diga: fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Versículo 10. Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14. Vamos repetir? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu te digo que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Diga amém. Espírito Santo, nós te damos boas-vindas nesse lugar. Nós te agradecemos pela tua presença, porque ela é santa, ela é perfeita. Senhor, perdoa todas as nossas falhas, toda a nossa altivez. Queremos dizer que essa igreja tem portas abertas ao teu Espírito. Nós queremos dizer que os nossos corações estão abertos nessa manhã para ouvir de ti aquilo que tu queres nos ensinar. Profetizamos, Senhor, céus abertos em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão e diga: eu profetizo céus abertos nessa manhã. Põe a mão no seu peito e diga: eu profetizo que toda palavra semeada vinda da parte de Deus vai gerar frutos a 100 por 1. Diga: eu oro assim, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, você pode assentar. O poder da oração. Eu preciso da sua atenção nessa manhã, porque eu acredito que o Espírito Santo vai descortinar muita coisa na sua mente nessa manhã, assim como ele tem feito na minha. Ontem Deus ministrou muito ao meu coração essa palavra. Falar sobre oração não é uma tarefa tão simples como parece. E se eu começar te perguntando nesse café, sinceramente, quantos aqui têm certeza da sua salvação? Não precisa levantar a mão, mas responda para si mesmo. Diga amém. Diga para ti mesmo: você tem certeza que você está salvo? Se Jesus voltar hoje, você sobe. Se tem uma certeza que você tem que ter na vida, mais do que você é homem, mais do que você é mulher, mais do que qualquer outra coisa. Se existe uma certeza que um crente tem que ter na vida, se ele está salvo. Mas aí, se eu continuasse te perguntando: você está salvo do inferno? Você está salvo da amargura? Você está salvo da luxúria? Você está salvo da mentira? Você está salvo da rebelião?
Você está salvo dos maus costumes e dos palavrões? Você está realmente salvo de toda desobediência? E aí, você está salvo? Me diga do que você está salvo. Quando estudamos esse assunto, nós olhamos para homens como o apóstolo Paulo, como Tozer, e percebemos que a nossa vida pode mudar muito. Ela pode mudar hoje para melhor e para pior. A escolha sempre será nossa. Sabia que todos nós, seres humanos, somos mutáveis. Ou a gente muda para melhor, ou a gente muda para pior. Sabia que você não é o mesmo que você foi ano passado, ou há 5 anos atrás? Não, você não é. Você não é o mesmo. Muitas vezes você não sequer se reconhece. Porque você não é o mesmo, porque nós somos mutáveis. Essa é a proposta de Deus. Todos os dias nós melhoramos ou pioramos. Às vezes a gente acha que a gente está a mesma coisa, mas a gente não está. A gente muda, meu irmão. A esperança para mim e para você, aleluia. A gente muda, meu irmão. Quando a gente fala sobre oração, eu amo essa frase, por isso eu a coloquei na nossa igreja. Eu queria te convidar a repetir comigo, é só você ler, tá ali, ó. É uma frase-chave de John Wesley sobre oração. Repita comigo bem forte para me ajudar nessa manhã, dizendo comigo assim, diga: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Nada na sua vida substitui a sua vida de oração. Nenhum talento que você tenha, nenhum dom que você tenha recebido. Nada na tua vida, meu irmão. Nada na sua vida pode substituir a sua vida de oração. Você ora. Por que você ora? Você tem motivação para orar se os ventos não estiverem contrários? Você ora mesmo quando os ventos na sua vida estão soprando a seu favor? Você é o mesmo homem ou mulher de oração quando tudo te vai bem? Ou você só se torna alguém de oração quando os ventos começam a soprar contrários sobre o seu barco? Qual é a sua característica? Você é alguém de oração? Você gostaria de ter um amigo, um vizinho, alguém que só te procurasse quando estivesse com problemas? Você gostaria de ter alguém na sua vida que só se aproximasse de você quando está precisando de alguma coisa? Muitas vezes é exatamente assim que a gente faz com o Senhor. A gente só se torna um homem, uma mulher valente de oração quando o nosso barco está ameaçado de virar. Quando algo está nos ameaçando a nossa paz. Deixa eu te falar uma coisa dessa manhã. Se somos fracos na oração, somos fracos em tudo na nossa vida. Repita comigo nesse estudo nessa manhã. Diga assim: se eu sou fraco na minha oração, eu sou fraco em tudo na vida. Você quer conhecer a diferença de um pregador famoso e de um outro pregador que é um homem de oração, quando ambos pregam? Um pregador famoso, quando ele prega, ele pode atingir nas suas emoções. Mas um homem de oração, quando ele prega, ele atinge direto na sua consciência. Porque toda palavra que vem da boca de Deus, ela penetra como uma espada. Ela quebra as nossas convicções. Ela pisa na nossa religiosidade. Posso ouvir um aleluia? Além da Tuane, alguém mais recebeu a palavra? Diga glória a Deus. Eu posso dizer a você nessa manhã, nessa ministração, que nós precisamos orar mais, muito mais do que temos orado. Essa pode até ser a minha sugestão. Mas Deus não me dá sugestões, Ele dá mandamentos. Eu, como sua pastora, posso te dar sugestão. Você precisa orar mais, eu preciso orar mais.
Mas Deus dá uma ordem. Quanto tempo você gasta no teu celular? Quanto tempo você gasta? Experimente marcar um dia, guarda para você. Isso não é para ninguém. A hora que você pegar o celular, você marca tal hora a tal hora. Guarda aquele papelzinho. Quando você pegar de novo, abrir na rede social, você marca. Você vai somar horas e horas e horas. Aí é a mesma pessoa que diz, eu não oro, Senhor, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você terá de Deus tudo aquilo que você quiser ter. Se a tua sede de Deus for um copo d'água, isso é tudo que você receberá. Mas se você tiver prazer na presença de Deus, a sua vida pode mudar da água para o vinho. Diga aleluia. Um dia eu aprendi num livro sobre estratégia de guerra, uma coisa muito, muito séria, eu queria dividir com você. Acho até que já ensinei isso aqui. Isso não é uma brincadeira, isso é algo verdadeiro. Eu aprendi que a estratégia de guerra dos soldados do Haiti era o seguinte: treinamento fácil é igual guerra difícil. Eu vou explicar. Treinamento difícil é igual, sinalzinho de igual, a guerra fácil. O que é isso? O que significa isso? Eles estavam dizendo, se o treinamento deles fosse difícil, fosse puxado, pesado, quando eles estivessem diante da guerra, a guerra seria fácil. Porém, se o treinamento deles fosse alavanter, se treinasse como quisesse, fosse bem frouxo, bem fácil, quando eles estivessem diante da guerra, a guerra seria difícil. Repita comigo para não esquecer, diga treinamento fácil, guerra difícil. Diga assim, treinamento difícil, pesado, guerra fácil. Traz isso para a oração. Se a tua vida de oração for puxada, pesada, se você for alguém dedicado a buscar o Senhor, quando você estiver diante de uma guerra, ela será fácil de você vencer, diga aleluia, porque você vai estar preparado. Mas se a sua vida de oração for fraca, for frouxa, se você não tiver tempo para Deus, quando você estiver diante de uma guerra, ela vai ser uma guerra muito difícil de você vencer. Como alguém pode derrubar as fortalezas de Satanás se não consegue sequer desligar um botão da internet? Quando a gente fala sobre oração, esse é um assunto que tem sido esquecido em muitas igrejas. E quando existe algo na nossa igreja, na nossa vida que a gente não gosta, a gente chama de legalismo. Nenhum homem ou mulher consegue ser maior do que a sua vida de oração. Eu li algo que me chamou muita atenção. Um crente de oração, pastor, deveria estar na lista dos mais procurados pelo diabo. Sabia? Sabia que a nossa cara deveria figurar na lista dos mais procurados pelo inferno? Aí eu lembrei na hora de uma frase que eu vi a pastora Joyce Meyer falar há muitos anos. Ela disse, olha meu irmão, eu quero ser alguém de oração. Eu quero que você seja um homem e uma mulher de oração a partir de hoje. Porque eu quero todos os dias, quando eu acordar, que o inferno diga, que droga, ela acordou de novo. Nenhum homem, nenhuma mulher é maior do que a sua vida de oração. Eu já te disse isso. Um pastor que não está orando na sua vida, ele está brincando no púlpito. Um ministro de louvor que não está orando, ele brinca de ser ministro. Crentes que não estão orando já estão se desviando. Antigamente o diabo só tinha como desviado o camaradinha que estava lá no mundo. Mas hoje o diabo permanece, ele permite que existam desviados dentro dos muros da igreja. Eu aprendi que o púlpito não pode ser uma vitrine para a gente exibir nossos dons e talentos. Os mais poderosos no púlpito sempre serão os mais poderosos, aspas, no recinto secreto. Para que você se torne alguém usado por Deus, você tem que aprender a estar no secreto com Deus. Ele pode ser o seu quarto, pode ser a garagem, pode ser o seu terraço, pode ser debaixo de uma mangueira. Não interessa onde você esteja. Você tem que fazer, valer, criar uma vida de oração. Como a gente está falando de oração, talvez você se pergunte, como é que eu vou saber se eu tenho uma vida de oração?
Como é que eu vou ficar sabendo se a minha vida é uma vida de oração? Então eu vou te ajudar a esclarecer algumas coisas nessa manhã. A pergunta é, para você que está anotando, como é que eu posso saber se eu estou orando como deveria? E a resposta que eu vou te dar é essa. Se o mundo se sente confortável na sua presença, se o mundo não te odeia mais, você já se tornou amigo do mundo e inimigo de Deus. Porque João disse que aquele que quiser ser amigo do mundo, ele já se constituiu inimigo de Deus, Bíblia Sagrada. Não dá para a gente conciliar, pastora. Não dá para eu ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não, não dá. Mas será que Deus não entende? Não, Ele não entende. Como é que eu vou saber se eu tenho uma vida de oração? Como explicar para Deus que eu fui aceito nos mesmos lugares onde Ele é rejeitado? Como é que eu vou explicar para Deus que eu sou aceito, eu sou celebrado, as pessoas ficam felizes com a minha presença, com a minha chegada, em ambientes onde Ele é rejeitado? Como é que eu vou explicar? Há algo de errado nisso. Nós abrimos a boca e cantamos. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Você está crucificado com Cristo. O mundo está de verdade crucificado para você. O mundo está morto para você. Ou ele ainda te fascina? O mundo lá fora clama. O apóstolo Paulo disse que a criação clama, geme, ela anseia. Anseia para ficar rico. Anseia por isso, por aquilo. Anseia por ser o campeão, o vencedor, não sei como é que chama lá do BBB, não. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus de verdade? Onde eles estão? A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A questão não é se você foi batizado um dia numa igreja. A questão é se você foi transformado para sempre. Só uma vida de oração pode transformar a gente para sempre. Talvez você diga, eu não sei como é que eu vou vencer essa luta, esse vício, essa dificuldade. Talvez você diga, eu não sei como vou vencer essa minha luta. E eu te respondo, a única maneira de você vencer a sua maior luta é colocando uma vida de oração. Porque todas as vezes que o mundo fizer você ter desejos de iniquidade, coloque diante do Senhor. Porque a força não virá de você, ela virá dele. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, porque quando eu estou fraco, isso não é uma coisa louca. É aí que eu estou forte. Mas, meu Deus, isso não combina com a gente. Ele diz, todas as vezes que eu me sinto fraco, é aí que eu estou forte. Por que isso? Por que ele disse isso? Porque quando você está fraco, você clama por força. Aí ele vem e completa o versículo, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele diz, a minha força não vem de mim, eu não sei de onde ela vem dele. Uma igreja que ora não precisa mais de esforço para ministrar. Eles podem abrir a boca e dizer, Senhor Jesus, nós te damos boas-vindas em nossa casa. Nós te convidamos a fazer tudo o que você quiser fazer. Nós te convidamos a tocar em quem você quiser tocar. Nós te convidamos a mudar a quem você quiser mudar. Faça nesse lugar tudo o que você quiser fazer essa noite. Eu abro mão de toda a minha liturgia, de todo o meu querer, de todo o desejo das coisas serem certinhas do meu jeito. Nós admitimos, Senhor Jesus, que você é o cabeça da igreja. Mesmo que isso custe a minha liturgia. Senhor Jesus, você não me chamou para edificar nada. É você que edifica a sua igreja. Ai, eu sei que não é por força, nem por violência,
mas é pelo seu Espírito. Diga comigo para você ficar acordado nessa manhã. Diga, não é por força, nem por violência. É pelo seu Espírito. Uma vida de oração nos constrange. O Salmo 139, não precisa abrir. Ele diz que Deus me cerca por detrás e por diante. O Salmo 139 me mostra que apesar de toda a minha incompetência, apesar de todos os meus fracassos, apesar de todo o meu egoísmo, toda a minha fragilidade, Ele está comigo. Posso ouvir um aleluia? Essa é uma manhã que nós estamos meditando sobre oração. Os discípulos me ensinam algo poderoso, sabia? Eles passaram 3 anos e meio vendo Jesus realizar os mais incríveis milagres. Mas eles nunca, nenhum deles pediu: Jesus, me ensina a transformar água em vinho. Como é que eu faço um milagre? Mas eles pediram: Jesus, ensina a gente a orar. Nenhum deles nunca pediu: me ensina a fazer um milagre. Como é que eu faço isso? Gente, como é que eu faço um cego abrir o olho? Como é que eu faço um surdo ouvir? Como é que eu faço um milagre assim, um milagrão? Como é que eu faço isso? Mas eles pediram: Senhor, ensina-me, ensina-nos a orar. Sabe o que eles estavam dizendo? Lucas 7 nos relata o momento na vida de Jesus em que ele foi convidado para a casa do fariseu Simão. Os fariseus faziam grande descaso da pessoa de Jesus. E Simão não apreciou a santidade nem a vida do homem que ele tinha convidado para a sua casa. A gente não tem. Porque, na verdade, a gente não tem vontade de parar e orar. Como é que a gente ora? A gente submete a nossa carne debaixo dos nossos pés. Se você vai achar que vai acordar de manhã e dizer: que vontade que eu estou de orar, gente. Eu preciso orar, que vontade de largar tudo e ficar orando. Isso dificilmente existe. É quando você decide: eu vou orar. A gente tem que aprender a melhorar as coisas. A gente tem que aprender a facilitar a nossa vida de oração. Como assim? Crie um ambiente de oração. Se você fica à vontade ouvindo um louvor, num silêncio, procura esse ambiente, crie esse ambiente. Se você não consegue orar num ambiente tumultuado, onde crianças estão correndo, vá para um lugar quieto e sossegado, crie uma atmosfera de oração. Oração não é simplesmente abrir a boca, oração é abrir o coração. Diga glória a Deus. Repita comigo assim: ensina-nos, Senhor Jesus, a orar. Oração não tem fórmula. A resposta da oração é aquilo que está dentro de você. Sabia? Às vezes a sua oração pode ser tímida, mas o seu espírito pode estar gritando lá dentro. E é isso que Deus ouve. Já em outras vezes a sua voz pode ser estridente e feia,
Mas o seu espírito pode estar tranquilo, sossegado em Deus, silencioso e em paz. É isso que Deus também ouve. O Deus que nos sonda, no Salmo 139, é o mesmo Deus que quer saber como vai o seu coração. A Bíblia nos conta, na passagem que nós lemos, nessa ministração, que o fariseu orava dele para ele mesmo. Eu não sei se você prestou atenção aí. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ele orava dele para ele mesmo. Ele se tornou o seu próprio Deus. Ele era o seu Deus. A ponto dele conseguir dizer, ó Deus, para tudo aí no céu e veja isso, olha como eu sou bom. Olha como eu oro bonito. Não, fala a verdade. Tu já viu alguém assim que nem que eu? Assim que nem que eu? Sou eu? Você já viu alguém que ora tão lindo como eu? Você já viu um crentão assim como eu? Você já viu alguém assim mais santo que eu? Você já viu alguém que jejua tanto como eu? Você já viu alguém tão fiel nos dízimos como eu? Olha como eu sou bom. Fala a verdade. Tu já viu alguém assim? Para tudo, para os céus e olha para mim. A palavra fariseu, ela quer dizer falso. É quando você acha que você é algo que você não é. Aquela frase que a gente já está careca de saber aqui na igreja. Entre aquilo que eu sou, entre aquilo que eu digo que eu sou, corrige-me, e aquilo que realmente eu sou, é uma enorme diferença. O que leva uma pessoa a falar com outras sobre um determinado problema antes de falar com Deus? Não há algo de errado nisso? O que leva uma pessoa a falar com outras pessoas sobre um problema antes de falar com o seu Deus? O que leva alguém a pedir ajuda antes de abrir a boca e orar? Isso só pode revelar uma coisa: falta de intimidade com Deus. Não é pecado você buscar alguém para orar, até porque o apóstolo escreveu: aquele que estiver aflito, ore, busque ajuda, chame os presbíteros da igreja, ore, busque, não há nenhum problema nisso. Mas antes de qualquer coisa, você tem liberdade de falar com Deus, Ele te ouve, aleluia. É só lembrar do Salmo 139, Ele me sonda, Ele me conhece, Ele me cerca por detrás, por diante. Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu descer no mais profundo abismo, a sua mão também ali estará. Se eu fizer no céu a minha cama, ali mesmo tu podes me encontrar onde eu estiver. Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Nunca vá tão fundo. Nunca saia da presença de Deus tão longe, onde a graça de Deus não possa te encontrar. Deus não responderá nem sempre as orações como você quer. Um dia Billy Graham disse isso. E a gente tem que aprender com ele, com quem sabe. Ele falou, Deus nem sempre vai responder as suas orações do jeito que você quer. Mas uma coisa é certa, Ele sempre responde, Juan. Ele sempre responde. Muitos crentes ficam chateados com Deus, porque Deus não fez exatamente aquilo que Ele queria que Ele fizesse, do jeito que Ele queria que Ele fizesse. Ou acham que Deus deveria fazer. A questão principal é o seguinte, dizia Billy Graham: se nós nos recusamos a nos arrepender dos nossos pecados e continuamos a agir achando que Deus é nosso empregado,
E se a gente não se arrepende disso, e a gente continua agindo com arrogância, achando que Deus tem obrigação de fazer as nossas vontades, estamos agindo como uma criança mimada, que quando não consegue o que quer, se esperneia, fica emburrada, se taca no chão. Há pessoas que o primeiro sinal de rebelião, quando as suas orações não são atendidas, eles dizem, nunca mais vou na igreja. A igreja me paga, nunca mais, ó meu pé. Vai ver o pé, a igreja vai ver meus pés lá na igreja. Eu vou descontar na igreja. Ao invés de orar para si mesmo e dizer, Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Onde está o meu arrependimento? Se Jesus voltar hoje, eu subo. Como eu subo? Como é que eu vou subir? Se eu me recuso a ter uma vida de oração, se eu não tenho tempo para Deus, como é que eu posso achar que Deus tem que ter tempo para mim? Eu não quero ter uma vida de oração, mas eu continuo me enganando que eu vou morar no céu. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você não quer ter uma vida de oração, o céu não é lugar para você. Você não pode passar um dia na casa de uma pessoa que você não fala com ela. Isso é incoerente, no mínimo. Você não pode acordar e falar, vou passar o dia na casa de fulano, alguém que você não fala com ele. Ai, ai, ai. Você não tem tempo para ele. Vai falar, vim passar o dia aqui, hein? Passar minhas férias aqui. Você não faz isso, você não vai passar as férias num lugar que você não fala com aquela pessoa. Como é que você acha na tua cabeça que vai passar uma eternidade lá com o Senhor? Como é que isso pode passar pela tua cabeça? Você não está enganando aos outros, está enganando a você mesmo. Está na hora da gente cair na real, meu irmão. Ainda há tempo, e o tempo é hoje. Eu comecei dizendo que todos nós somos mutáveis. Ou a gente muda para melhor ou para pior. A escolha sempre será nossa. A gente nunca vai poder dizer para Deus, Deus, eu não sabia. A gente vai dizer, Deus, eu não queria. Eu não me aproximei de Ti porque eu não quis. Porque eu não estava nem aí para você. Porque eu só olhava para o meu umbigo. Para as minhas necessidades. Porque eu cresci achando que Deus era um gênio da lâmpada. Que eu poderia dizer, aparece só quando for chamado. Quando eu quiser pecar, fica aí. Quando eu quiser adulterar, me prostituir, estacione o seu carro na garagem do lado de fora e fica aí. Porque depois que eu me prostituir, eu volto e a gente fica junto. Tete a tete, tete a tete. Não dá para você entrar num lugar para se prostituir e deixar a tua alma estacionada do lado de fora. Muitas vezes, a igreja do Senhor na terra está se tornando como crianças mimadas. Mas Jesus não veio aqui para formar um exército de crianças mimadas. Crente que só está rindo se as coisas, o vento estiver soprando a seu favor. Jesus não morreu para formar um exército de crianças mimadas. Ele morreu para formar um exército poderoso na terra. Aleluia. Ele morreu para levantar guerreiros de oração, gente que se importa, que estende a mão, gente que se derruba no poço, puxa para tirar o alto alguém, não gente que arrasta alguém para a iniquidade, para o pecado, para a prostituição. Um amigo que te chama para te mostrar a prostituição, iniquidade, ele não é teu amigo, ele é teu inimigo. Ele está indo para o inferno e quer te arrastar junto. Essa é uma manhã de recomeço. Quando estão começando a entender essa palavra, levante bem alta a sua mão. Se a gente não busca urgente o arrependimento pelos nossos pecados, eu preciso que você entenda isso, porque eu preciso entender isso. Todos nós precisamos entender isso.
se a gente não começar buscando arrependimento pelos nossos próprios pecados, se a gente não buscar a Deus em arrependimento, como é que a gente pode esperar ter resposta de oração? Como que a gente pode esperar isso? Deus espera da gente arrependimento. Mas, pastora, que tanto arrependimento é esse? Deixa eu te falar, todos os dias, presta atenção para nunca mais falar abobrinha. Todos os dias, essa é a minha realidade. Essa é a minha visão. Todos os dias, nós temos necessidade de nos arrependermos. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele não está falando do ímpio. Ele falou, o fulano, Beltrano, né? Não pode falar. Se aquele que grita pelo meu nome, se o meu povo, está falando para o povo de Deus, quem é povo de Deus aqui, diga amém. Então essa palavra é para mim e para você. Ele falou, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, presta atenção, 4 coisas. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? O versículo diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele não está falando para o ímpio. Gente, ele já começa, se o meu povo, essa palavra é para mim, claro que é para mim, para você, 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 para o povo de Deus. Essa palavra não é para o ímpio. E como é que essa palavra pode ser para a gente? Se está pegando tão pesado assim, a gente vive na igreja. Deus está falando, se o meu povo, se aquele que chama pelo meu nome. Quando é que a gente chama pelo nome dele? Quando as coisas vão mal? Quando a gente está com problemas, quando a gente adoece, quando a gente precisa de uma solução. Ele falou, se é você que aquele que chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Mas a gente não gosta de se humilhar. Daí uma coisa que a gente não gosta de fazer. Se alguém acha que a gente é ruim, a gente é um pouco pior do que essa pessoa pensa. Se humilhar. Segundo, orar. Mas a gente também não tem tempo para orar. Ele diz, buscar a minha face. Terceira coisa. Por que ele falou isso? Porque muitas vezes a gente só busca as mãos do Senhor. Aquilo que Ele pode te dar. Tem pessoas que só começam uma oração pedindo. Mas isso é antibíblico. Não há nenhum problema, presta atenção para não falar que eu falei heresia. Não há nenhum problema em você pedir coisas ao Senhor, isso é bíblico. O que não é bíblico é você só entrar e sair da presença de Deus pedindo. Porque a Bíblia diz, Tiago, entrai em seus átrios com ações de graças. Entre agradecendo. A primeira coisa que tem que falar, Deus, eu não te mereço. Eu não sei o que você viu em mim. Eu quero te agradecer. Porque estou aqui na sua presença hoje. Eu quero te agradecer, porque eu não estou entubado no hospital. Eu quero te agradecer, porque eu tenho liberdade quando em tantos países muitos irmãos estão presos. Eu quero entrar na tua presença com ações de graças. Isso se chama gratidão. Muitas vezes eu não sei o que eu peço. Mas Deus sabe o que dá. Repete para mim, para não esquecer. Diga, muitas vezes. Diga mais forte, diga muitas vezes. Eu não sei o que eu peço. Mas Deus sabe o que dá. Salmo 18:30 diz, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ela é um escudo para os que nele confiam. O caminho do mundo é imperfeito. O caminho do pecado é imperfeito. O caminho do erro, da prostituição, da miséria, da iniquidade, ele é imperfeito. Ele te destrói.
Ele te joga no chão. Sabia que o diabo todos os dias traça planos para destruir você? Tudo que o diabo quer é ver você caído. Ele vai te jogar no chão, cuspir em cima e pisar na sua cara. Mas Jesus está aqui para te dizer: pecou, há sangue suficiente nesse altar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Porque eu devo orar mais ainda. Porque quando oramos, colocamos o nosso coração nas mãos dele. Não adianta orar no domingo tão lindamente, agindo como filho, se eu passo a semana inteira agindo como órfão. Não adianta eu orar no domingo me sentindo filho, se na segunda-feira eu digo: Deus não me ama, Deus não me ouve, nada para mim dá certo, tudo para mim dá errado, eu estou abandonado, largado aqui. A oração permite transformar aquilo que é fraco em forte. Eu vou repetir. Só oração consegue transformar a nossa fraqueza em fortaleza. A oração, ela consegue transformar tudo aquilo que é fraco em algo forte. E o que já era forte, pastora, vira ainda algo melhor ainda. É a oração que nos aproxima de Deus. Ela é a arma mais poderosa do crente. Quando você não tem uma vida de oração, mas você acha que tem, a gente já está diante de um problemaço. Conhece alguém assim? Existem pessoas que não oram nada, mas ele fala para os outros que ele ora. Ele se convenceu que ele ora. Ele acha que tem uma vida de oração. Esse tipo de gente, para ilustrar melhor, é aquele camarada que anda com uma arma na cintura, iludido, se exibindo para os outros que ele tem uma arma, mas ela está vazia. Ela não tem nada dentro. Ela é de plástico. Quando você não tem uma vida de oração, você se sente armado, mas na hora que você precisa, você não tem nada dentro. Repita comigo para não esquecer, nesse estudo, diga: a oração ainda é a arma mais poderosa na vida de um crente. A oração derruba fortalezas. A oração, alto ou baixinho, derruba os muros. Não foi assim em Jericó? Ele mandou eles ficarem calados 7 dias, orando baixinho, silenciosamente. Mas no último, quando eu disser gritar e bradar, pode gritar. E naquele momento o muro caiu. É Deus falando: não importa a altura da sua oração, o nível da sua oração. O que importa é aquilo que está dentro de você. Ore, meu irmão, ore, mas ore mais. Ore mais do que você vem orando. Ore mais do que você já orou um dia. Crie uma vida de oração. Fortalezas cairão. Nada poderá ficar de pé diante de ti. A gente precisa orar. Um crente que tem uma vida de oração, perdoa. Repita comigo para não esquecer. Diga: um crente que tem uma vida de oração. Diga mais forte para me ajudar. Diga: perdoa. Agora vamos continuar. Diga: um crente que não perdoa. Diga: simplesmente não existe. O crente que tem uma vida de oração, perdoa. Um crente que não perdoa, ele não existe. Simples assim. Pastora, mas eu já sou um crente maduro. Eu já tenho 300 anos de igreja.
Existem aqueles que ainda se tornam pior. Ele bate no peito como fariseu e diz: eu não sou mais esses crentes acriançados que fica chorando na presença de Deus, clamando. Eu já sou maduro o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, que o Espírito Santo tem ministrado ardentemente o meu coração. Só a oração te dará maturidade. Preste atenção, maturidade não vai fazer você se arrepender menos. Ao contrário, se você tem maturidade em Cristo, vai fazer com que você se arrependa ainda muito mais depressa. Maturidade não fará você se arrepender menos. Maturidade fará você se arrepender mais rápido. É isso, meu irmão. Porque todas as vezes que você pecar, é como uma lâmpada se acendesse dentro de você. Você vai para onde você estiver: Deus me perdoa, eu não podia estar fazendo isso. Esse não é o caminho que eu deveria estar. Eu voltarei imediatamente ao caminho, ao início de tudo. Eu vou procurar uma plaquinha chamada retorno. É tempo de retornar antes que seja tarde demais. Você precisa orar. O que fazer para a gente se arrepender mais rapidamente? Primeira coisa que eu preciso aprender é que a minha entrada no céu, acho que dentro desse parâmetro que a gente está vivendo em pandemia, você vai entender mais fácil. A minha entrada no céu, deixa eu ver como é que eu posso explicar. Para você ser admitido nas Forças Armadas, você passa por um monte de exame, certo? Certo? Se der algum problema, tal, você não é admitido. Para você entender, simplificando aí, a minha entrada no céu é mais ou menos assim. Iria exigir um exame de sangue pelo qual eu e você jamais passaria. A minha entrada no céu ia exigir uma pureza de sangue, um exame de sangue que a gente nunca passaria. É por isso que um cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que a gente precisa desse sangue sobre o nosso sangue. É por isso que a gente precisa dessa cobertura. É por isso que a gente precisa dessa purificação urgente. É por isso que a gente precisa desse perdão. Quando Jesus tomou o meu pecado naquela cruz, guarda porque é ouro, ouraço. Ele levou tudo que eu tinha. Sabe o que significa isso? Ele levou todo o meu pecado, porque pecado era a única coisa que eu tinha. Quando Jesus morre naquela cruz, a Bíblia diz que ele levou todo o meu pecado. Eu já entendo que ele levou tudo que eu tinha, porque tudo que eu tinha era o pecado. Quando você decide ter uma vida pautada em oração, você aprende a esperar em Deus. Sabe por que odiamos esperar por algo? Porque esperar é aquela vozinha gritando lá dentro: você não está no controle. Porque esperar é depender que Deus faça algo que você não pode fazer. É por isso que a gente odeia esperar. Porque quando você está fazendo algo, você tem controle, você faz mais rápido, você agiliza, você está dando uma faxina, você corre, você sabe fazer as coisas. Mas esperar em Deus, você tira o controle das suas mãos e coloca a sua vida nas mãos dEle. O apóstolo Paulo nos ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Você crê nisso? Você ainda crê? Que você estava morto em seus delitos e pecados. Eu estava morto em meus delitos e pecados, mas Ele me deu vida. Sabe o que eu entendo por isso? Eu nasci em Cristo, eu nasci morto, mas eu vou morrer vivo. A gente nasceu morto, meu irmão. A gente nasceu morto em nossos delitos e pecados, mas a gente vai morrer vivo. O que fazer quando Deus parece que fica em silêncio?
Talvez Deus pareça silencioso demais às vezes. Quando isso acontece, a sensação que a gente tem, parece que Ele quer que você ouça algo que Ele já tenha lhe dito. Quando você está orando muito por uma coisa e Deus não lhe responde, para um pouquinho e dá uma retrospectiva aí na sua vida, porque Deus não é aquele pai que fica falando 10 vezes a mesma coisa. Quando você orar e Deus não lhe responder, para e veja se Deus já não falou contigo. Toda vez que Deus ficar muito silencioso e a gente quer ouvir uma resposta, Deus falou, não é para você. Mas você fala, Deus, me dá mais um sinal. Aí Deus dá. Me dá mais umzinho. Mas você espera que aquele sinalzão de trânsito caia na sua cabeça. É Deus, me dá um sinal. Quando Deus ficar em silêncio, é porque Ele já respondeu. Ele já falou. Ele quer que você entenda algo que Ele já tenha dito. Eu aprendi, por isso que eu divido com você conhecimento nessa manhã. Não é algo que eu estou inventando para você, uma bela ministração. Eu divido com você algo que eu tenho aprendido de Deus. Eu aprendi de Deus faz tempo. Que Deus nunca me dará uma segunda instrução antes de eu cumprir a primeira. Nunca. Enquanto você desobedecer a primeira instrução de Deus, não precisa continuar clamando para Ele te dar a segunda. Deus não te dará a segunda instrução nenhuma antes de você cumprir a primeira. Deus não está interessado em nossos talentos. Deus não está interessado nos nossos dons. Até porque os nossos dons não são para a gente. Mas a gente achou que era, gente. A gente achou que se a gente canta tão bem, é pra gente ser aplaudido. Se a gente toca tão bem, é para as pessoas dizer, ó, como você toca bem. Mas isso é um erro. Alguém te ensinou errado. Os nossos dons não são pra gente. Pastora, eu tô arrasada. Você acabou comigo da igreja hoje, eu vou procurar outra igreja. Os nossos dons não são pra gente. Você já viu uma árvore que dá fruto para si mesma? Você já viu um pé de macieira cheio de maçãzinha pendurada que dá fruto para ela mesma? Os nossos dons são assim, são os frutos para os outros. São as pessoas que têm que provar de você a doçura do evangelho que sai de você. Como é que a gente pode dizer, ontem eu falei sobre isso, aquele que tem sede, como Jesus falou, venha até a mim e beba. É por isso que Ele criou águas no seu interior. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Uma fonte não jorra água para si mesma. É para que um dia você possa dizer, tem sede do evangelho, senta aqui que eu vou falar de Jesus para você, vem até a mim e beba, está querendo morrer, eu vou falar que Ele é vida, Deus tem vida, Jesus tem vida para você, tem sede, o mundo tem sede de Deus, eles têm que vir até você e beber dEle, beber dEle. A oração nos ensina algo, que toda vez que a gente passar por aflições, a oração nos ensina algo, que todas as vezes que passarmos por aflições, a soberania de Deus sempre será o travesseiro sobre o qual nós deitaremos a nossa cabeça. Todas as vezes que você passar por aflições, aprenda hoje a descansar na soberania de Deus. Que ela seja o travesseiro onde você descanse, deite a sua cabeça. Eu não sei o que você fará, mas eu sei que você fará. Eu não sei como vou chegar, mas eu sei que eu vou chegar lá. Deus não prometeu que você vai chegar lá em cima engomadinho, arrumadinho, passadinho. Você pode chegar lá arranhado,
Você pode chegar lá sujo das suas guerras, mas você vai chegar lá coberto pelo sangue dele. Aleluia! Para que isso aconteça, a gente precisa levantar um altar que está em ruínas. Levante o seu altar de uma vida de oração. Onde está o seu altar? Onde está o seu altar? Se ele está derrubado, é hora dos Elias dessa geração levantar o seu altar. Igrejas precisam derrubar plataformas e erguer altar. A plataforma, obrigado, ela exibe homens. Altar mata homens. É por isso que muitos lugares levantam belas plataformas. As pessoas ficam lisonjeadas quando são convidadas para pregar ali, porque eles vão se tornar um objeto de exibicionismo. Mas plataformas, elas levantam homens. Altar é lugar de morte. Rebassuri de Calarabaie. Altar é lugar de fazer morrer. Todas as vezes no Velho Testamento, olha para cá, quando um homem de Deus, um Abraão na vida, erguia o altar, quem passasse de longe já sabia que algo ali iria morrer. Altar é erguido para sacrifício. Toda vez que você erguer um altar, algo tem que morrer. Toda vez que você erguer um altar de oração, às vezes o teu egoísmo tem que morrer ali. Às vezes a tua soberba tem que morrer ali. Às vezes a tua renúncia tem que morrer ali. Altar é lugar de morte. Como construir uma vida de oração? Repita comigo a frase que eu já falei no início aí. Diga assim: se orar ainda me aborrece, eu não estou pronto para o céu. Um dia, eu já disse aqui, se mesmo depois da gente ter orado, a gente continua inquieto e duvidando, a gente acabou de mentir para ele. Se mesmo depois da gente orar por alguma coisa, a gente continua mal-humorado e chateado, porque a gente mentiu para ele. A gente duvida dele. Repita essa frase para não esquecer. Diga: a maior alegria de Deus é quando ele encontra alguém que confia nele. Diga assim: a maior tristeza de Deus é quando ele encontra alguém que duvida dele. Hoje você vai aprender o que significa uma vida de oração. Você precisa saber que na oração você não está convencendo a Deus para te dar algo. Pastora, eu estou muito aborrecida. Isso arruinou as minhas convicções religiosas. Eu sempre achei que se eu orasse meigamente, se eu pedisse assim com jeitinho, será que Deus não me daria? Se eu melhorasse assim um pouquinho como crente, se eu parasse de roubar, se eu começasse a dizimar, será que se eu começar a fazer mais coisas assim para Deus, será que Ele me atende mais rápido? Deixa eu te falar uma coisa que pode arruinar as suas convicções religiosas. A oração não é algo que a gente faça para convencer Deus a nos dar algo. É exatamente o contrário. Pastor, agora você foi longe demais. Eu estou arrasada. A oração é o contrário. É Deus te convencendo a entregar algo. Quando você ora,
Você não está convencendo Deus a te dar algo. É Deus que está te convencendo a entregar todo o seu orgulho, a reconhecer o quão dependente de Deus você é. Quando você ora, você está entregando dependência, dizendo: Deus, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de você, eu não posso fazer nada sozinho, eu estou entregando tudo que estava em minhas mãos, eu estou entregando a minha vida, o meu controle, eu estou entregando o meu querer, as minhas vontades. Oração não é para Deus, você convencer Deus a te dar algo, é Deus te convencendo a largar, tirar da sua mão e entregar nas mãos dele. Oração não é o convencimento, oração é Deus te dizendo: entrega. Rama Shulemande. Aleluia. A gente vai acabar mais cedo. Que bom para os irmãos. Um dia Billy Graham ilustrou a oração com muita sabedoria. E eu gosto dessa ilustração tão simples. Ele ilustrou que o navio, quando o navio está chegando ao porto, alguém, né, tem uma pessoa lá que eu não sei agora quem é, joga uma corda. E essa corda, ela finca num lugar que já existe lá no porto. Por que eles fazem isso? Porque a distância, ele joga, o navio é uma coisa muito pesada. E o navio, por si mesmo, ele vai indo para frente ainda pelo seu peso, né? E quando ele joga aquela corda, a corda está frouxa ainda, a sensação que as pessoas que estão dentro têm é que o porto está vindo até eles. Porque a corda começa a fazer força, né? Está puxando o porto e fica mais perto. O navio dessa ilustração sou eu. A corda que eu jogo é a oração. E o porto é Deus. A sensação que a gente tem também é que quando a gente ora, a gente joga a corda, é que Deus está vindo até nós. Mas ao contrário, somos nós que estamos indo a Deus. É o navio que está indo ao porto. A gente acha que a gente ora para trazer Deus até nós. Mas Deus não sai do lugar, somos nós que temos que ir a Deus. Você nunca mais vai esquecer essa ilustraçãozinha tão simples. Navio, corda e porto. Repita comigo para tu não esquecer, diga: o navio sou eu, a corda é a oração e o porto é Deus. As nossas orações não existem para convencer Deus, mas é para a gente ir até Ele. Cada vez que a gente ora, a gente está entregando. Não vai esquecer mais. A gente está dizendo: Deus, sabe por que eu estou aqui? Porque eu não consigo. Sabe por que eu estou clamando? Porque eu não posso mais. Sabe por que eu estou pedindo? Porque eu dependo de Ti. A gente está entregando a nossa fragilidade. A gente está entregando a nossa dependência. A gente está abrindo mão da nossa arrogância, da nossa soberba, do nosso egoísmo, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Não adianta tentar puxar Jesus do trono e sentar nele. Não adianta não ter uma vida de oração e querer dar ordens para Deus. Deus faz isso, cura, visita os enfermos. A gente chega ao cúmulo do desplante. Deus visita os enfermos do hospital. Deus vai lá e cura os doentes, Ele não vai coisíssima nenhuma. Ele vai onde você for. Ele disse: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você orar, Deus vai. Se você for, Deus vai. Ele vai com você. Ele não vai por você. Deus fala de Jesus para o meu vizinho. Se você falar, Ele será com você. Imporás as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem tem que impor as mãos é você. Aquilo que você pode fazer, Deus não vem fazer.
Aqui tudo que você puder fazer, Deus não vem fazer. Ele disse que fará com você. E eu quero encerrar com a frase que a gente começou. John Wesley. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Nada disso vale nada se a gente não souber levantar um povo que saiba orar. A gente será sempre uma igreja sem a presença de Deus. Deus não se impressiona com os nossos talentos. Até porque no céu existem os melhores músicos. Deus não se impressiona com a nossa voz tão afinada. Tirando a minha aqui, mas se abafa o cara. Nada disso impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. Sabe o que é quebrantado? Talvez você não seja dessa época. Eu nunca pensei em falar essa frase. Gente, essa frase me faz mal. Existia um prato, não sei nem se existe ainda, chamado Duralex. Alguém aqui além de mim já viu esse prato? Marronzinho assim, azulzinho também tinha. Tem ainda? Glória! Yes! Aquele prato quando caía, quebrava, ele não ficava em cacão assim, em pedação, né? Ele ficava esmiuçado o negócio. Nunca mais você consertava aquilo. Já era, buf. Milhares de pedacinhos. Será que Deus está falando no encerramento dessa ministração algo? Um coração contrito e despedaçado, o Senhor não despreza. Como é que a gente vai... como é que nós vamos nos despedaçar? Isaías sabe explicar isso muito bem. Quando ele viu o Senhor, sabe o que ele disse? Ai de mim! Olha isso! Ai de mim! Estou perdido! Ele disse: estou despedaçado, porque os meus olhos viram o Rei. Sabe o que é isso? Todas as vezes que a gente vê o Senhor, a gente é despedaçado, nunca mais consegue colar os pedacinhos. Quando você entra na presença de Deus, de verdade, você nunca mais será o mesmo. Ele despedaça as nossas convicções, Ele despedaça a nossa religiosidade, Ele põe em pedaços. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu pedi ao Antônio que coloque esse louvor mais alto. Eu queria que você fechasse seus olhos por alguns instantes. Eu quero te convidar nessa manhã a não sair daqui sem entender essa palavra. Essa não é uma palavra de diplomacia. Deus não me chamou para ser um diplomata, alguém que concilia algo de um país com outro. A nossa missão não é diplomacia, a nossa missão é sermos profetas. A nossa palavra não é melhorar as coisas. A nossa palavra nesse altar é um ultimato. Levanta uma vida de oração urgente. Essa palavra não é para hoje, ela é para ontem. Feche seus olhos e diga: Deus, eu quero erguer um altar. Está muito alto aqui, por favor. Deus, eu quero erguer um altar. Feche teus olhos, por favor. Eu não quero ver ninguém de olhos abertos. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama, Senhor, um novo óleo. Levanta o teu altar, meu irmão. Você consegue fazer isso? Esse é o momento que você deve ajuntar as pedras do teu altar, posto em ruínas, e erguer de novo. Sei que estás aqui. Senhor, eu sinto o teu fluir. Sinto o teu fluir.
Quebra as cadeias, Pai. Rompe as barreiras. Sara as minhas feridas e muda a minha vida. Erga o seu altar, meu irmão. Diga a partir de hoje: Senhor, eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração. Eu preciso orar mais. Esse é o meu maior prazer. É te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Esse é o seu maior prazer, de verdade. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção. Adoro. Altar é lugar de adoração. Erga o seu altar. Que você não saia daqui nessa manhã com o teu altar partido. Erga o seu altar. Ninguém vai fazer isso por você. É você que deve fazer. Erga o seu altar. Te dou o meu coração. Sempre lembre que altar é lugar de morte. Erga o seu altar. Quando tua glória eu vir, quero então. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, para o que você quiser. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor. Abra a tua boca e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor. Oh, Eu te quero. erga o seu altar. Eu te amo. Talvez os ventos da aflição te derrubaram ele. Talvez a sua incredulidade derrubou ele. Existem altares nessa manhã que eles foram abandonados. Assim me diz o Senhor. Existem altares que foram abandonados. Oh, existem pessoas que abandonaram o seu altar. Faz tempo que você não passa mais por ele. Mas Deus te chama nessa manhã a voltar até o teu altar. Onde está o teu altar? Deus quer devolver a alegria. Sei que estás aqui. Oh Deus, sinto o teu fluir. Estás aqui. Sinto. Antes de cair fogo do céu, Elias ergueu o altar, reconstruiu, As cadeias. quebra as cadeias, As barreiras. rompe as barreiras, Senhor. Sarando as Sara as feridas e muda a minha vida. minha Bate no teu peito e diga: Deus, muda a minha vida. A gente pede muito Deus para mudar os outros. Muda a minha vida. Não adianta eu achar que eu estou orando muito. Eu preciso orar mais. adorar, Senhor. Eu preciso te adorar mais. Prostrado Há sangue suficiente nesse altar ainda. nova canção. Adoro a Mas Satanás nos convenceu, como fariseu, que a gente é muito bom, a gente é muito importante. Aí o profeta vem e diz que a nossa justiça, ela é como trapos de imundícia. É só lembrar que o exame de admissão para o céu é um sangue que a gente não passaria. A gente precisa do sangue dele. Que a gente tenha sobre nós o sangue inocente que tira o pecado do mundo. Altar é lugar de sangue. Altar é lugar de sacrifício. Reconstrua o seu altar e entendendo que algo vai ter que ser sacrificado nele. Ninguém constrói um altar para tirar uma selfie. Altar é lugar de morte. Nessa manhã eu te convido a fazer morrer. Faça morrer algo no teu altar. Ninguém que constrói um altar sai dele de cabeça erguida. A gente nunca vai entrar no céu de cabeça erguida. A gente vai entrar de cabeça baixa, dizendo: foi ele, foi por causa dele, foi ele, foi ele, foi ele. Nunca esqueça que tu nasceu morto, mas tu tem que morrer vivo. Oh Deus,
de plataforma. Lava Surianderra, Deus derrubará a plataforma e os que estão em cima dela. É tempo de reerguer altar. Altar a gente não encontra pronto. Ninguém compra um altar. Altar não tem exposto uma vitrine, você paga por ele. Altar você constrói com as suas mãos. Não deixe o diabo te convencer que você vai escolher um altar na internet. Ele não vende, não está à venda. Altares são únicos. Altar é seu, feito por você, para você morrer. Senhor, eu oro nessa manhã, encerrando essa palavra sobre oração. Que essa não seja mais uma palavra. Deus, não permita que ninguém saia daqui sem o seu altar reconstruído. Não permita que ninguém saia daqui sem levar consigo o seu altar. Leve, erga sua mão assim, leve contigo o seu altar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe você. Obrigado por me ouvir. Amém, querido? Glória a Deus. Palavra abençoada. Mas não é só ouvir a palavra, é receber e viver a palavra, né? Porque se ouvir a palavra mudasse vida de pessoas, nós já tínhamos virado um anjo, né, irmão? E tantas palavras que você já ouviu. Mas é ouvir a palavra, receber a palavra e deixar a palavra mudar a tua vida. Amém, queridos? Então foi uma manhã muito abençoada. Tremendo ensinamento da palavra. E eu vou, as pessoas que vão abençoar a casa do Senhor, procure a diaconisa Isabelle daqui a pouquinho, tá bom? Antes de acabar o culto, entrega a diaconisa Isabelle, tá bom? Ok, irmãos? Valeu? Tá bom, irmãos? E hoje à noite, 19 horas, culto de celebração ao Senhor e a Santa Ceia do Senhor. Amém, irmãos? Chegue um pouco antes para a gente preparar, para orarmos, para deixar a presença de Deus se manifestar aqui nesse lugar. Hoje nós vamos trazer uma palavra sobre o tema Não entristeçais o Espírito Santo. Tá bom, querido? Então, hoje à noite nós vamos pregar sobre esse tema aí, conforme o apóstolo Paulo escreve lá no livro de Efésios, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Tá bom, queridos? Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã abençoada. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor esteve presente e está presente todos os dias na nossa vida. Ensina-nos a orar. Que não sejamos como fariseus religiosos, tentando dizer para Deus aquilo que faz, aquilo que dá, mas que nós possamos se humilhar diante de Ti. Porque a Tua palavra diz que os humilhados serão exaltados, mas todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que vão abençoar a Tua casa, que entende, Senhor, da necessidade da Tua casa, já a porta estar aberta para pregar a Tua palavra. Oh, meu Deus, abençoa todos eles, aqueles que têm sido fiel à Tua obra aqui nesse lugar, com seu comprometimento, honrando esse lugar com a nossa presença, não somente com a presença, mas também com as nossas obrigatoriedades. Leva-nos guardado por Ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, dos maus feitores e das balas perdidas, porque a Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Amém, querido? Tem um bocadinho ainda do café da comunhão. Jovem, você que chegou aí, se quiser participar com a gente, fica às ordens aí, tá bom? Amém?